Yeon exibe um visual impecável, mas as marcas são a evidência de um veredito privado. Ele ignora as palavras de segurança para tentar Jae-wook. O silêncio cobra seu preço quando os dentes perfuram sua pele, transformando essas marcas em um contrato de propriedade. E assim começa a aporia. Se Jae-wook já deixou sua marca, deixa sua com um like e uma inscrição para selar este contrato de propriedade. Comente se você também ignoraria a palavra de segurança por alguém assim. Vamos lá. Yoon-yeon acorda sentindo-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Está coberto de marcas e hematomas que deixam claro que a noite foi pesada. Mas a dor física parece ser o de menos diante do que tem na cabeça. Enquanto escuta Jae-wook na ducha, Yeon admite o pior: não consegue odiá-lo. Está totalmente preso ao olhar doce que aquele cara lhe dá, embora lhe custe acordar-se com a garganta destroçada e o corpo machucado. O alarme toca às 7 e o humor desaparece instantaneamente, dando lugar à realidade. Jae-wook se prepara para o escritório com uma frieza impecável, vestindo o terno e o perfume como se ontem não tivesse acontecido nada fora do comum. Yeon permanece na cama analisando as marcas em seus pulsos, preso nesse silêncio pesado, até que Jae-wook o chama da porta para lembrá-lo que o tempo de descanso já acabou. Jae-wook troca o chip e entra no modo protetor, lembrando a Yeon que as palavras de segurança não são um jogo e que o objetivo é que ambos se divirtam. É uma jogada psicológica mestra que desarma Yeon completamente, misturando dominação com uma pitada de afeto que o confunde ainda mais. Yeon admite para si mesmo que está viciado nesse contato, mas a bolha estoura quando Jae-wook corta o clima de repente e ordena que se levante, pois já é hora de ir embora. O momento doce acaba assim que começa e é hora de voltar à realidade. Giro de Yeon. Yeon não é nenhum improvisado. Vemos-no lidando com ligações de negócios sobre um grande projeto na ilha de Jeju. O cara tem uma vida profissional de alto nível e se move nas grandes ligas, demonstrando que sabe separar o caos pessoal de sua carreira. Yeon chega a uma reunião crucial para fechar os detalhes de uma grande construção com uma cliente importante. Coloca a máscara de executivo impecável e mantém o profissionalismo no máximo, embora sua expressão cansada revele que a noite anterior o deixou no limite. Yeon domina a reunião vendendo que sua empresa é a única capaz de cuidar de tudo, desde a construção até o design de interiores. A cliente fica encantada com a vibe do projeto e o convida para conhecer o Salão VV, um lugar exclusivo, que está aberto a qualquer hora. Como precisa de um tempo para respirar antes de voltar à sala de reuniões, Yeon decide ficar sozinho no bar de luxo para avançar no trabalho. Lá, recupera o controle total, redesenhando móveis e ajustando orçamentos em sua tablet como o profissional de alto nível que é. Mas a tranquilidade é quebrada quando alguém coloca uma bebida na mesa do nada. Ao erguer o olhar, o pânico é total. Jae-wook acabou de aparecer em seu ambiente de trabalho e ele está em apuros. Jae-wook não aparece sozinho, mas começa a brincar de gato e rato, oferecendo-lhe uma bebida com um sorriso que grita perigo. Yeon está em pânico total, processando que seu dominador acabou de invadir o único lugar onde se sentia um profissional bem-sucedido. Inicia-se um teatro bizarro onde ambos fingem ser estranhos para não quebrar a etiqueta do salão VIP. Jae-wook mente dizendo que é gerente de celebridades e Yeon segue a brincadeira, tentando manter a compostura enquanto morre por dentro. Yeon tenta escapar rápido olhando para o relógio, mas Jae-wook o agarra no ar e pergunta se a conversa lhe parece entediante. É uma jogada psicológica perfeita que deixa Yeon completamente desarmado e ao limite das lágrimas. Com a guarda de Yeon no chão, Jae-wook decide marcar território em público da forma mais intensa. Agarra sua mão e beija-a com uma frieza absoluta, lembrando-lhe que não há escritório nem bar de luxo que o proteja dele. Daqui beijo frio na mão pulamos diretamente para o que realmente aconteceu entre eles, uma sessão tão intensa que Yeon acaba completamente fora de controle. É o momento em que a fachada profissional se quebra e vemos que a conexão é puramente instintiva e perigosa. O post é ainda mais denso porque Yeon ficou cheio de marcas físicas. Jae-wook, numa virada de personalidade, faz de conta que se sente mal, solicita perdão e chega a sugerir que vá ao hospital pelos ferimentos. Uma mistura de culpa e controle que deixa Yeon sem saber como reagir. Apesar de o tipo tê-lo deixado completamente arrasado, Yeon está flutuando, porque Jae-wook confessa que gostou dele e que ele é fofo.
É evidente que o protagonista já está completamente encantado, romantizando a situação e convencendo-se de que seu agressor é alguém doce e educado apenas por algumas palavras gentis. Jauk aproveita essa vulnerabilidade total para propor levar esse jogo ao próximo nível e continuar fazendo coisas juntos. A tensão é absoluta e parece que Yeon vai aceitar qualquer coisa, mas exatamente no clímax do momento. O alarme das 9 horas da manhã os devolve à realidade de um só golpe. O chamado do chefe Kim o devolve à terra e Yeon entra em crise ao perceber que já são 9 da manhã. Tenta se vestir rápido com a roupa de ontem, tudo amassado e meio arrumado, até que Jauk o impede para amarrar sua gravata pessoalmente. É um momento de muita tensão em que Yeon sente que seu coração vai sair do peito enquanto seu agressor o manipula como uma boneca com uma calma que assusta. Antes que cada um siga seu caminho, Yeon arrisca e pede o número para manter contato, algo que Jae-wook aceita com um sorriso de vitória total. No final, Yeon chega atrasado ao escritório e, embora peça desculpas, sua mente está em outro lugar. A primeira mensagem de Jauk chega e fica claro que já não há como escapar desse jogo. Jauk puxa a cena fingindo preocupação pelas feridas que ele mesmo lhe causou, uma tática perfeita para que Yeon se relaxe e abaixe a guarda. Mas a calma dura pouco, pois Jauk solta a pergunta que muda as regras do jogo. Alguma vez experimentou o DS ou o ECMA? Yeon entra em curto-circuito ao ouvir o nome que já vive, mas o medo de que Jauk procure alguém mais experiente o obriga a aceitar a proposta de uma. Jauk decide que as palavras são desnecessárias e leva-o diretamente para o quarto para mostrar-lhe na prática do que se trata esse mundo, deixando Yeon totalmente entregue e morrendo de nervoso. Jauk entra em modo professor e exige estabelecer uma palavra segura antes de começar, algo que Yeon nem sequer havia considerado. Fica claro que Jauk está irritado com a falta de cuidado prévio. Lembrando a Yeon que é o submisso quem deve definir o ritmo para não terminar mal, Yeon obedece a ordem de se sentar entre suas pernas. Decidem manter a linguagem habitual para não quebrar o ambiente. É um momento de calma tensa em que estão terminando de negociar os termos de seu contrato antes de passar à ação. É um momento de calma tenso, onde estão terminando de negociar os termos de seu contrato antes de passar à ação. Quando Jauk percebe que Yeon tem os olhos cheios de lágrimas e oferece parar, o pânico de Yeon desaparece para dar lugar a uma confissão interna muito forte. Ele admite que suas lágrimas não são de sofrimento, mas sim que realmente se diverte com esse nível de submissão. Com um sorriso de satisfação, Jauk o chama de fofo, e decide que vão começar com algo mais doce para ir aquecendo. Dá a ordem direta para permanecer de joelhos e não se levantar, selando o início da sessão com Yeon totalmente entregue no chão. Jauk assume o controle total e faz com que Yeon se despece, deixando-o em uma posição de vulnerabilidade absoluta. Apesar dos soluços, Yeon acaba cedendo e pede que comece logo, confirmado que já não tem intenção de lutar pelo comando. A cena salta para um encontro muito mais tranquilo em um café, onde Jauk se comporta de forma super relaxada enquanto Yeon tenta processar como o homem dominante da noite anterior pode agir tão casualmente agora. É um contraste muito forte que deixa o protagonista totalmente desconcertado e nervoso. Esse clima de relax acaba quando Jauk solta a bomba, quer subir de nível e acrescentar o sadomasoquismo à dinâmica. Yeon quase se engasga com a bebida ao perceber que a intensidade acaba de começar e que Jauk não tem planos de lhe dar um respiro. Yeon quase se afoga com a goleada enquanto processa que Jauk realmente quer um encontro e confessa que gosta dele. É um choque total ver ele tão direto, mas esse clima romântico dura pouco quando o loiro fica sério para propor regras claras e evitar acidentes. A situação passa de uma conversa de café para uma negociação formal quando Jauk menciona que trará um contrato físico da próxima vez. Yeon está totalmente dominado pela vergonha, mas acaba aceitando que, a partir de agora, seus encontros dependerão do tempo e das ordens de seu mestre. Para completar, Jauk pergunta se deveriam incluir o sexo nas regras, esclarecendo que nada é automático nessa dinâmica. Tudo dependerá exclusivamente da quantidade de dor que Yeon for capaz de suportar, deixando a bola de seu lado para definir até onde realmente quer ir. Yeon começa a perseguir o que o mestre pedir, mas Jauk freia o carro com uma regra letal: nada de sentimentos nem se misturar na vida privada do outro. Basicamente diz que podem ter aventuras sem se apaixonar, deixando Yeon recalculando no lugar,
pois ele já está até os limites. Para não parecer intenso, Yeon aceita as condições e guarda o choque, fingindo que está tudo bem, embora por dentro se sinta explorado. Prefere 1000 vezes continuar com o jogo do que perder a conexão, então decide ignorar sua própria angústia e convencer-se de que essa frieza é o que precisa. Assim montam uma rotina em que combinam sessões de castigo pesadas com saídas para comer como se fossem um casal comum, mantendo aquela proximidade especial, mas sempre sob contrato. Yeon se agarra a qualquer contato físico mínimo para se convencer a si mesmo de que existe algo real entre eles, ignorando que para Jae-wook a fronteira entre prazer e o pessoal é sagrada. No escritório as coisas não mudam e Jae-wook continua sendo o mesmo profissional impenetrável que controla sua vida como um relógio. Enquanto o loiro cuida de seus negócios pelo telefone com uma calma que desespera, Yeon fica sozinho processando as marcas que ainda o queimam no pescoço e a distância emocional que agora é lei entre os dois. Acertam de se ver ao final do dia para continuar com o que tinham, respeitando aquele muro profissional que Jae-wook impõe como lei. Yeon mal consegue com a ansiedade enquanto tenta se concentrar no trabalho, mas a expectativa está matando-o. A noite cai e Jae-wook chega antes para ver Yeon no meio da ação, sob pressão. Se você fosse Yeon, saberia que está em problemas quando sente que seu mestre o observa enquanto tenta parecer um executivo sério diante dos clientes. Assim que terminam, Jae-wook quebra a distância com um contato físico que deixa Yeon completamente desorientado. O plano do jantar é cancelado porque o lugar está fechado, mas a tensão entre os dois deixa claro que a comida é o último das preocupações agora. Já no carro, Jae-wook começa a jogar sujo dizendo que ele fica bonito ao volante e que vê-lo assim o deixa com fome. Yeon fica vermelho e perde a calma. O cara sabe exatamente o que dizer para dominar você sem precisar mover um único dedo. Ufa, que jato de água fria nos deram com aquele contrato sem sentimentos. Se o loiro trouxer um contrato físico da próxima vez, vocês assinem sua lealdade dando tudo no botão de se inscrever. Comentem qual outro manhwa querem que traga para o canal. Até a próxima sessão.